Muito bem, atendendo a pedidos de internautas que se inscreveram no canal e pedindo aí, Júnior, por favor, nos ensina como é que faz um vinhetão para uma emissora de rádio. Vamos lá então aprender como é que se faz. Só que é um detalhe seguinte, eu não vou ensinar vocês a mixarem, mas eu vou mostrar para vocês todo o processo, porque se eu for gravar, editar, mixar, vai ficar um vídeo aqui de mais de 1 hora. Preparado aí para aprender como é que se faz um vinhetão para sua emissora de rádio? Vem comigo. E aí, tudo bem? Eu sou o Júnior Pinheiro, mas antes de trazer o conteúdo, se você tá precisando de uma força aí na sua emissora de rádio, gravar um vinhetão, criar vinhetas para o seu programa de rádio, pode entrar em contato comigo, vai lá no meu Instagram, @JuniorPinheiroVoz, tem lá o meu celular, você pode mandar uma mensagem aqui, mandar também um e-mail, juniorpinheirovoz@gmail.com, e vamos trocar uma ideia se você precisa de uma força aí na sua rádio web, rádio indoor, o que você precisar, estou à sua disposição, beleza? Então vamos lá. Afinal, qual é o propósito de um vinhetão na emissora de rádio? Não é só criar um programete ali, uma chamada grande para preencher espaço ou para tomar espaço da sua emissora de rádio. Ela tem que ter um propósito. Quando você pensa em criar um vinhetão para sua emissora de rádio, ela tem que ter um propósito comercial. E o que seria propósito comercial na geração? É mostrar para os seus futuros clientes o que você tem na sua programação. Esse é o objetivo de um vinhetão. É chamar a atenção dos seus ouvintes, é chamar a atenção dos seus clientes e dos seus futuros clientes. Olha, nós temos isso daqui na nossa programação, uma equipe incrível e tudo mais. Então o que acontece? Eu criei aqui um vinhetão mostrando que um jogo rápido de 1 minuto e meio, o que nós temos na programação da Rádio Cidade em 2025. Eu comecei de leve e você pode perceber que aqui no meu canal eu sempre uso o nome Rádio Cidade, que é um nome meio que comum no Brasil aí, então eu sempre uso Rádio Cidade, por eu já ter trabalhado em uma Rádio Cidade aqui em Maringá e hoje eu não tenho mais, então eu uso esse nome, Rádio Cidade. E ela não tem um nome assim padrão, por exemplo, como Massa FM, Jovem Pan, que eu tenho que ficar falando aqui, eu posso ter problemas. Então eu uso Rádio Cidade sempre nas minhas produções. Primeira coisa, eu preciso fazer uma vinheta para chamar a atenção na programação da nossa emissora de rádio. O que tem de sucesso musical? Beleza? Vamos lá então para o nosso texto. Eu já vou deixar na tela e vocês já copiem aí para vocês. Vamos lá então. Aí, como que vocês podem ver, está o meu texto. Quando eu vou criar um vinhetão, eu já tenho que ter aqui na minha cabeça a ideia dessa chamada inteira. Eu já vou fazer o texto baseado no que eu vou estar utilizando na minha produção. Aqui, por exemplo, eu coloquei nomes de artistas, mas na hora eu posso modificar. Então essa daqui principalmente é uma base. Então vou lá, ó. Em 2025 a Rádio Cidade traz para você os grandes artistas da música. E o que acontece? Só artistas musicais grandes em nossa emissora de rádio. E a Rádio Cidade, ela toca sertaneja, pagode, pop, rock. Aqui tem Gustavo Lima, tem Simone Mendes, Luan Santana, tem tudo que você precisar. Ou se sua rádio for jovem pop, aí não tem problema. Pode usar, aqui tem Justin Bieber, aqui David Guetta, tem muita coisa. 24 horas no ar só com a Nata em seu rádio. Então por que eu falei Nata? Que é uma linguagem mais simples. Olha, não precisa você ficar mudando de estação. Se é pagode que você quer, aqui tem. Ok, tudo bem, o final de semana tem que ser diferente. Aí eu tenho que mudar a minha locução. Quando eu chego nessa parte do texto, eu tenho que parar tudo na minha produção ali. Ok, tudo bem. O final de semana tem que ser diferente. Que tal ouvir uma pancada no seu rádio? E que tal matar a saudade com algumas velhinhas? Então eu vou fazer a gravação baseado já no que eu tenho, na minha vinheta. Então não é só eu criar um texto. Se eu vou pedir para alguém gravar esse texto para mim, preste bem atenção. Esse é um dos maiores erros quando você vai mandar um texto para alguém. Se eu vou pedir para alguém gravar esse texto aqui para mim, eu tenho que colocar detalhado. Vou entrar com música sertaneja, começar falando estilo popular. Mudar estilo, conversado, pausado. 99% dos textos que são mandados para gravar não tem explicação e isso é muito ruim. Então aqui, como eu criei esse texto e eu vou gravar, eu sei aonde tem as modificações. Tá aqui pronto o texto, tudo certinho, e aqui vou entrar com efeitos, com noise, transições e muito mais. Pegou bem o texto aí? A primeira parte já está pronta. Você tem que criar o texto sabendo já o que você vai fazer na produção. Você já tem que ter a noção do que você vai produzir, beleza? Vamos lá então para a segunda parte, que é gravar.
aqui está o projeto dessa chamada. Tem aqui efeitos de transição e eu vou explicar cada coisa que tem aqui no meu comercial. Primeira coisa de tudo, eu vou desativar todos os efeitos. Porque aqui, por exemplo, eu vou ativar só um pouquinho e preste bem a atenção como está a minha produção. Olha só, vou deixar um pouco aqui para não ter problema de direitos autorais aqui no nosso YouTube. Em 2025, a Rádio Cidade traz pra você os grandes artistas da música. Então você viu só, hein? Uma voz bem potente, com bastante punch mesmo, com bastante compressão, com uma equalização bem equilibrada para dar o destaque da minha voz, para tomar um cuidado na hora que eu vou trabalhar. Só que o que acontece? Eu vou desativar tudo. Os plugins de masterização, os plugins de efeito e os plugins aqui na minha voz. E eu vou deixar somente a minha voz pura, sem processamento nenhum. Vamos conferir a minha voz como é que tá. Então preste muito bem a atenção. Em 2025, olha só, tá pura. A Rádio Cidade traz pra você os grandes artistas da música. Ó, essa é a minha voz pura. Ó, então eu tenho aqui, essa é uma voz. Aqui eu tenho um pouquinho mais pra frente. Ah, bem aqui eu faço um estilo diferente na minha voz. Depois vou mostrar o porquê. Aqui primeiro eu vou desativar o plugin que tem aqui, ó. Rock and roll que você... Ó, preste bem atenção, hein? Depois vocês vão entender o porquê disso, ó. Tudo. É. Ó. Para tudo. É rock and roll que você quer ouvir. A Rádio Cidade. Então você viu que tem uma variação. Pare tudo. É rock and roll que você quer ouvir. A Rádio Cidade. Então eu sempre vou dar uma variada na minha interpretação. Tudo bem. O final de semana tem que ser... Aqui você percebeu que é bem mais parado, lembra o que eu falei no texto? Então eu fiz a gravação, só que esse daqui não foi no primeiro take. Eu gravei 4, 5 vezes esse texto, depois eu fui retirando as melhores partes do meu vinhetão, depois que eu criei a base. Então vou ativar aqui o efeito na minha voz, que agora eu vou mostrar pra vocês o que acontece. A minha voz está aqui, só que ela não tem processamento nenhum. O que acontece? Eu coloquei aqui no Buzz Voz. Eu joguei as minhas vozes, que tá em 2 tracks, tudo nesse Buzz Voz. Por quê? Para economizar memória do meu computador. Porque se eu colocar essa quantidade de plugin em uma track, depois em 2 tracks, aqui vai pesar. Então eu jogo tudo aqui. Se eu tivesse 3 tracks aqui, por exemplo, ó, aqui é o Buzz Voz 1, 2 e 3, ela tá direcionando para cá e daqui vai para minha master. Então eu tenho uma economia absurda de memória. Porque esse equalizador que está aqui, ele tá indo para essa track 1, 2 e 3. Então olha só, vou mostrar para vocês o que eu tô usando na minha voz. Preste bem atenção, sem efeito. 2025, a Rádio Cidade traz para você. E agora com efeito, processada na minha voz, com muito punch mesmo. 2025, a Rádio Cidade traz para você os grandes artistas da música. Então você percebeu que a minha voz está bem pesada mesmo, com bastante saturação. Olha só o que eu utilizei. Primeiro eu coloquei aqui um equalizador para dar aqui um peso da minha voz. Vamos mostrar para você aqui, ó, passo a passo de como está. Coloquei aqui primeiro um equalizador. 2025, a Rádio Cidade traz. Depois eu coloquei aqui um vocal strip, aqui um compressor que dá uma saturada na voz. Plugin aqui do Samplitude. Depois coloquei aqui um vocal strip, depois um de-esser para dar uma limpada na sibilância da minha voz, não ficar aqui, irrita bastante mesmo. Coloquei mais aqui um plugin da FabFilter, né, um equalizador que eu dei um pouquinho de ênfase aqui no médio, que esse plugin, por exemplo, eu coloquei depois que eu fiz a mixagem. Eu coloquei um pouquinho mais de agudo e tirei um pouquinho do grave aqui. Outro erro que acontece nos produtores é exagerar no grave da voz. Muito cuidado com isso, porque senão a sua voz vai sumir com as músicas que você coloca. Coloquei um outro aqui, ó, um processador multibanda, trabalhando mais ainda, ó, um pouco mais de agudo, fazendo uma compressão nas frequências. Ele não tira só a frequência, ele comprime as frequências que eu quero. Mais aqui um FabFilter, né, da Multiband. Aqui eu coloquei um outro compressor, um simulador de tubo que ele dá um calor na minha voz, plugin aqui do próprio Samplitude. E para encerrar, eu coloquei aqui um plugin da Modern Channel, aqui um plugin, ele é como se fosse um channel strip, que tem compressor, equalizador, um preamp para dar um peso na minha voz. Então ele deixa a voz muito mais macia.
que os outros plugins, eles saturam bastante e o Modern Channel, ele dá aquela comprimida final na minha voz e deixa a minha voz bem macia. Vamos ouvir então, sem o processamento. 2025, minha voz normal. Agora a voz com processamento. 2025, a Rádio Cidade traz pra você. Como você pode ver aqui na minha Master Final, tem os plugins da Master Final, mas esse processo é por último, tá ok? E o terceiro passo agora é começar a montar todo o processamento aqui da minha chamada. Fiz a gravação, processei a minha voz, vou desativar aqui. Eu vou agora escutando para saber como é que está. Então, quais são os efeitos que eu utilizei aqui, ó? Na track 1 e 2 e 3 tem a minha voz. Na track 4, como vocês podem ver aqui, ó, ela tem vinhetas, que seria vinhetas... Ó, vinhetas da Rádio Cidade. Em momento... São as melhores. Ó, só vinhetas. Então eu coloquei a nomenclatura aqui. Tem aqui o controle de automação, tá? Então aqui eu também coloquei efeitos sonoros. Preste bem atenção nos efeitos sonoros que eu utilizei. Ó. Aqui tem aqui um tic-tac. Aqui tem um efeito de swoosh, né? Chamado swoosh, ó. Olha a explosão, que efeito legal, hein? Ó. Aqui tem um relógio, mais um... E mais efeitos sonoros. Aqui tem os efeitos de transição. Eu vou deixar aqui as duas tracks aqui selecionadas para vocês prestarem bem atenção. Olha só como é que tá. Ó. Então aqui são os chamados efeitos de transição. Esse efeito ambiência eu coloquei por último. Por que por último? Daqui a pouquinho eu vou explicar, então pula ele. Eu vou aqui nas trilhas que eu coloquei, as trilhas de abertura da minha chamada. Ó. Aqui para fazer as transições nas minhas falas, vem aqui, ó. Aqui esses efeitos não pode ser aqui, né? Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Ó, como você pode perceber aqui, essa música ela tá com muito reverb, mas eu vou entrar aqui para te mostrar. Aqui eu coloquei um plugin de reverb para dar um efeito nessa música. Por quê? Ó, vou tirar o reverb. Ó, um efeito normal, mas por que eu coloquei muito reverb nela? Para dar um exemplo como que se fosse um show, porque a música ela já é ao vivo, mas como que se tivesse a música lá no fundo e você vai entender na hora da produção final. Aqui tem mais efeitos. Vamos colocar. Ó, todas as músicas aqui, ó, tem um efeito aqui, por exemplo, aqui eu coloquei muito, ó, te deixei aqui só o médio nela. Preste bem atenção como é que ela tá. Ó, sem o efeito. Eu coloquei esse efeito médio aqui só para deixar a frequência média dessa música com um propósito. Então tenho mais efeitos de público, e aqui finalizando depois. E por aí vai. E claro, aqui nas transições entre uma fala e outra, eu tenho as músicas. Ó, vamos aqui só deixar as músicas. Ó. E aqui... Primeiro, coloque sua música de sucesso. Pegue sua música de sucesso e a parte dos refrões, que são importantes nas músicas. É o refrão, tá ok? E não precisa estender não, jogo rápido. Quanto mais jogo rápido, mais você encurtar aí do refrão, melhor será na sua criação, porque você pode colocar muito mais músicas, ó. Não dá mais pra continuar. Ó, e aqui vai continuando por aqui. Ó, eu comecei com sertanejo, pagode e música eletrônica. Ó, rock. E depois vem aqui. Ó. Então tá aí. O que acontece? O processo de mixagem é o seguinte. Como você pode ver, eu tenho um controle de automação aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer a montagem da minha chamada. A montagem, eu mixei, fui mixando, colocando ali a mixagem bem feitinha, sempre tomando aquele cuidado na voz. Você pode perceber que eu diminui bastante o volume aqui da voz, ó. 24 horas no ar. Sempre atento aqui, porque acontece o seguinte, você tem aqui
o volume da sua voz e o volume da trilha. Se você coloca a sua voz, ela tá aqui de altura e a tua trilha tá aqui. Quando você coloca os dois juntos eles vêm pra cá. E quando você vai misturando esse monte de efeito, o que acontece? Ele vai subir, vai estourar, vai arrebentar. Então o que acontece? Eu vou mixando, vamos tirar aqui o ambiente. Eu vou mixando e regulando, ó, tá minha voz lá, a voz tá alta. Eu peguei um padrão da minha voz, tanto que se vocês prestarem atenção, a Rádio ó, Cidade. ela tá bem baixa mesmo o volume dela. Aí vem as músicas que eu vou baixando o volume das trilhas, vou baixando o volume das músicas, para que faça combinação junto com a minha voz. E depois que eu fiz toda a mixagem, eu experimentei, opa, tá legal, é isso que eu quero. Eu fiz a montagem, né? A chamada decampagem, né? Da minha chamada, do jeito que eu queria. Aí eu vou colocar uma ambiência. E o que seria uma ambiência? Um barulho de palmas. Vou colocar aqui somente o barulho de palmas. Esse é o barulho de palmas que fica rodando durante toda a chamada. Por quê? Olha só como é que ela te dá uma vida a mais na sua chamada, ó. Em 2025, bem baixinho, a voz rebentando as trilhas, os efeitos, e olha só. Em 2025, a Rádio Cidade. Aí nós vamos para o penúltimo processo, que é: colocamos a voz, o processamento da voz, as músicas, os efeitos, tudo, fizemos aqui a decampagem, tiramos tudo o que queríamos, mixamos certinho, tá montado. O que acontece? Aí vou trabalhar com os efeitos, aonde eu quero colocar alguns efeitos. Por exemplo, aqui fui regulando a automação da altura, porque eu tenho que sempre ficar atento à altura que está correndo aqui. Eu não posso deixar estourar, ó, preste bem atenção. Em 2025, ó, a Rádio Cidade. Esses picos que dá aqui de vez em quando, não se preocupa com isso, que depois na final ele vai cortar. Mas evite ao máximo de estourar aqui, ó. Em 2025. E fizemos a montagem, fizemos a regulagem de volumes. Em alguns efeitos, como essa daqui, por exemplo, ó. Para tudo é rock and roll. Ó, pode ver que aqui nessa voz é rock and roll que você quer ouvir. Vou deixar aqui, ó, uma saturada que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. É rock and roll que você quer ouvir. Pode ver que tá bem saturado mesmo, porque é um estilo de efeito usado muito na voz no rock. Aqui eu coloquei aqui um plugin da FabFilter, um Saturno, pra deixar a minha voz bem saturada mesmo, bem rasgada mesmo no saturamento dela. Aqui, olha só como é que ficou juntamente com a trilha de rock, ó. Para tudo é rock and roll que você quer ouvir. A Rádio Cidade tem. Sempre mixando certinho na entrada do refrão. Você percebeu que entra aqui os efeitos? Olha só essa transição aqui do efeito. Preste bem atenção, hein? Ó, prestou bem atenção, né? Aqui um efeito. Mas, Júnior, não dá pra ouvir nada. O propósito é o casamento da sua voz com a trilha, tudo certinho. Ela não pode se destacar, ela tem que estar ali junto pra fazer a ligação. Vamos desativar esse efeito pra ver como é que fica, ó. Ó, vou desativar também a ambiência, tá bom? Ó. Pode ver que ela fica legal, mas fica sem vida, sem o brilho. O que acontece? Eu coloco aqui o barulho do público, meto ali um barulho de efeitos, meto. Ó. Olha só como é que fica legal. E claro que tem na minha voz, eu não posso esquecer, porque está aqui desativado neste momento. A rádio. Aqui, ó, eu ativo o reverb, tá ok? Eu boto aqui um reverbzinho. E também coloco eco na minha voz. A Rádio Cidade traz pra você brilho os que grandes artistas da música. Ó, percebeu que ela vai com um reverb dela lá e um delay bem fraquinho mesmo, bem de leve, tá? Não é aquelas rádio AM antiga não, enchendo de delay na voz aí, fica horrível. E tem muita gente que usa isso, gente, para com isso. Ó, a Rádio Cidade traz. Só que daí, Júnior, ficou esquisita a voz com reverb. Não, porque daí eu uso com a trilha, preste bem atenção, ó. Em 2025, a Rádio Cidade traz pra você. Aí, depois que você fez a decampagem, fez a mixagem, colocou os efeitos, colocou ali também a automação do volume, colocou, tá tudo equilibrado com os efeitos na voz, com os plugins na voz, os plugins de efeito aonde você queria, por exemplo, que nem tem um aqui, ó. Precisa ficar mudando de estação, se é pagode. Ó, por exemplo aqui, ó, nesse efeito, lembra que eu falei pra vocês, ó?
Aqui eu coloquei, vamos tirar esse reverb aqui pra desativar e ver como é que fica, ó. Ó, vamos desativar e colocar na voz. E não precisa ficar mudando de estação. Se é Ó, fica ali, meio show. Eu coloco um reverbzinho. E não precisa ficar mudando de estação. Se é pagode que você quer. É como se tivesse um show ali no fundo da minha voz, pra você ver. Coisas simplesinhas. E aqui, ó, tem um efeito, lembra que tinha um efeito aqui, ó? Ó, o efeito do relógio, do clique rodando por aqui. Por que o relógio? Ele significa tempo. E aqui é flashback, o tempo tá passando. Então, olha, isso faz uma ligação bem legal, ó. Então, tá aí, pronto. Tudo mixado, tudo bonito, equilibrado, volume. Antes de fazer a masterização, o teu comercial, a tua chamada, ela tem que estar pronta, tem que estar bem mixada. Opa, tô ouvindo todos os instrumentos, estou ouvindo a minha voz, os efeitos está bem mixado, tudo perfeitinho. E agora, Júnior, o que eu faço? Pronto, o teu comercial tá pronto. Na música, a gente tem um costume que depois que você fez a música, fez toda a mixagem da música, você exporta para depois masterizar. Mas dá para você fazer isso daqui no comercial, na chamada, porque a gente não precisa de tanto detalhe igual da música. Então, o que eu faço? Agora eu vou masterizar a minha chamada, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, o que é mixagem, o que é masterização. Então tá aqui, ó. Em 2025. Ó, perfeito. Primeira coisa que eu faço, vou colocar um equalizador, dando uma cortada aqui, deixando só um high pass e dando um brilhozinho a mais aqui. Vou tirar os outros plugins, desativar. Ó. Em 2025. Aí eu vou fazendo uma análise, então, será que eu preciso de mais alguma coisa? Será que eu tirando aqui um pouquinho de mé? Ó. Em 2025, a Rádio Cidade traz pra você os grandes artistas da música. Ó, ficou bem legal aqui. Aí, claro, depois que eu coloquei um equalizador, não tem uma regra, tá? Você pode começar com um compressor, depois um equalizador, sem problema nenhum. Na sequência, eu fiz a equalização do que eu queria, vou colocar um compressor para dar uma segurada no que tá muito alto, no que tá muito baixo. Então vem aqui com o compressor, pegue bem aqui a configuração, você pode utilizar do jeito que você quer. Em 2025, ó, eu já seguro lá em cima já. Traz pra você. Aqui eu posso diminuir um pouco mais, diminuir aqui o ganho, ó. Em 2025, a Rádio Cidade traz pra você. Perfeito, ó, não tá atingindo ali o 0 dB. Pronto, feito isso, coloquei o compressor e já tá controlando a minha dinâmica. Agora eu vou colocar aqui um compressor de multibanda, um dinâmico, para dar um pouco mais de grave na minha voz. Posso puxar um pouquinho mais aqui, dar uma segurada no médio, posso descer um pouco mais aqui. Em 2025, ó, preste bem atenção. A Rádio Cidade traz pra olha você. Só, olha como é que ele deixou a chamada muito mais macia. Esse é a primeira equalização dinâmica, né? A primeira compressão dinâmica. Em 2025, a Rádio... E o que acontece? Por que isso daqui não... Ele é como se fosse um equalizador, mas ele faz compressão no áudio. Então, compressão no grave, médio, médio agudo e o agudo. Então, eu poderia colocar mais bandas, mas esse daqui me atendeu muito bem. Feito isso, eu vou colocar um limiter para segurar o meu áudio, né? Se eu precisar aumentar mais, colocar um pouquinho de saída de ganho. Em 2025, ó, pode prestar. Olha só como é que ficou. Ó, preste bem atenção, vou desativar esses plugins e vou ativar. Em 2025, a Rádio Cidade traz pra você os grandes artistas da música. Como é que fica macia, né, a produção no coeso. E depois que eu fiz isso, coloquei um limiter, aí eu vou pro meu compressor final. Em 2025, a Rádio Cidade traz pra você os grandes artistas da música. E tá aí a minha produção completa. Então, você fazer uma chamada aí, quando eu vejo produtores, locutores cobrando, poxa, gente, R$10, R$20 numa produção dessa, para com isso daqui é muito trabalhoso. Para fazer isso daqui, se você for fazer uma análise legal mesmo, fazer toda a análise de criação, de desenvolvimento, você vai levar umas 2, 3 horas no mínimo. Então você tem que cobrar aí um preço bem legal mesmo das emissoras de rádio. Não importa se é pequeno ou se é grande, cobra um preço bem legal para valorizar o seu trabalho. Então tá aí, você vê aqui toda a mixagem pronta, com os efeitos em alguns pontos na minha voz, e também está aqui, ó, toda a minha rack pronta aqui, né, meu mixer pronto, de onde vai, ó, minhas vozes que vão aqui no bus.
E aqui eu pego, por exemplo, aqui ó, como pode ver aqui ó, eu coloquei o plugin do reverb. Eu não coloquei um plugin para cada track de voz. Eu coloquei em uma track só no auxiliar. E aqui eu pus a regulagem do valor que eu queria de reverb. E aí eu fui controlando aqui na minha voz, 8.2, 8.5. Aqui tá um pouquinho alto, eu posso diminuir aqui no meu reverb para poder trabalhar, né? Então, botar o reverb na minha voz. E aqui também tem um auxiliar também de reverb, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, um delay. E aqui também eu posso tirar, fazer um reset aqui, ó, deixar só com reverb do jeito que eu quero mesmo aqui, ó. Bem legalzinho, bem produzidinho. Deixa eu ver com um delay como é que fica. Em 2025, a Rádio Cidade traz pra você Em 2025, a Rádio Cidade traz pra você os grandes artistas da música. É que eu esqueci de habilitar o delay aqui, né? Mas tá aqui o delay, então, na minha voz, tudo certinho. Vou habilitar o delay aqui nas vinhetas também. Então tá aí, ó, o eco, né? O delay, tudo configuradinho certinho. Eu posso aumentar um pouco mais, estender, fazer um cálculo de tempo. Ó. Em 2025, a Rádio Cidade traz pra bom, você Então tá aí pra vocês a minha chamada bem criada. Eu já coloquei um vídeo aqui, vou deixar o link na descrição para vocês assistirem essa chamada por completa, para que senão eu vou pegar aqui, vou perder a monetização desse vídeo também por estar reproduzindo muita música por aqui. Mas tá aí, ó, perfeitinho, redondinho a minha chamada bem produzida e bem mixada. Com processamento de edição, a mixagem, processamento na voz, tudo equilibrado e no final eu fiz a masterização certinho. Então tá aí, atendendo a pedido dos internautas para mostrar como é que se faz uma chamada de um emissor de rádio. Ela tem que ter um propósito, não é somente fazer uma chamada. Aqui, por exemplo, eu fiz uma chamada de um conteúdo geral do que vem em 2025 para a Rádio Cidade. Músicas novas, pagode, vai ter rock, flashback e tudo mais. Mas é um tipo de chamada que você roda aí, por exemplo, umas 2 vezes de manhã, umas 2 vezes à tarde, à noite, para não ficar maçante também. E claro, nesta chamada você pode encurtar, você pode transformar em chamadas de 45 segundos, depois de 30 segundos e 15 segundos para usar como calhau na sua emissora de rádio. Se você não sabe o que é calhau, tem vários vídeos que eu explico sobre isso aqui no nosso canal Júnior Pinheiro Voz. Se merece uma curtida, já deixa uma curtida nesse vídeo, claro, compartilha pra galera que quer aprender como é que se faz aí uma chamada de rádio. Como eu falei pra vocês, não vou mostrar todo o processamento de edição porque é demorado, é um vídeo de 1h30, 2 horas, 1 hora eu faço uma live aqui mostrando pra vocês, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Ah, não esquece, assiste essa chamada inteirinha que eu mostro pra vocês como é que ela ficou nesse vídeo aqui, ó. Vai lá, assiste lá, beleza? Até o próximo, tchau.